Eu me chamo Heitor Souza, aluno do Colégio América, terceiro ano do ensino médio, e agora estarei aqui para falar sobre o mundo grego, que é um dos capítulos do livro de História, mais especificamente são dois capítulos, o 3 e o 4. Agora eu começarei falando, dando início ao capítulo 3 e vamos lá. Primeiro, eu darei uma introdução sobre o assunto e uma paginada rápida. Logo em seguida, farei sobre os períodos pré-homérico e homérico, e aí sim o meu colega João dará continuidade a Atenas, Espartas e demais. Bom, a formação do mundo grego antigo é um processo complexo, marcado por interações de geografia, migração e evolução social. Tudo começou em um território fragmentado, o sul da Península Balcânica, ilhas do Egeu e Jônio e colônias distantes da Ásia Menor ao sul da França. O relevo montanhoso, com vales isolados e costas recortadas, dificultava a unificação política, mas incentivava a navegação. Esse cenário geográfico explica duas características centrais da Grécia: a fragmentação em cidades-estados, independentes, polis, e a vocação marítima que moldaram a sua história. Bom, agora falando sobre os períodos pré-homérico e homérico, o período pré-homérico dá-se entre 2000 a 1200 a.C., que retrata principalmente a formação do povo grego, ou do antigo povo grego. A primeira civilização avançada surgiu em Creta, não no continente, tanto que os minóicos criaram uma talassocracia, um domínio pelo mar, com palácios gigantescos, tendo como exemplo os quinócios, rede de comércios mediterrânea e também que era uma arte refinada. Já por volta de 1400 a.C., surgiu um novo povo, os aqueus, povos indo-europeus que invadiram a Grécia e fundaram a civilização micênica no Peloponeso. Esses eram guerreiros e comerciantes, tanto que expandiram-se pelo Egeu e travaram a lendária Guerra de Troia, muito conhecida por seus contos e mitos sobre, que ocorreu ali por volta de 1200 a.C., pelo controle das rotas do Mar Negro. Seu grande colapso veio com a invasão dos dórios, que eram armados com ferro e que destruíram cidades como micênicas e levaram à primeira diáspora, que é uma fuga de populações para o interior grego, ilhas e Ásia Menor. Já no período homérico, que ocorreu ali pouco depois da primeira diáspora, ele era uma era de ruralização, sem escrita, e a organização social baseava-se nos gênios, que eram comunidades familiares coletivas lideradas por um pater, onde a terra era cultivada coletivamente, porém, com a escassez de solos férteis e o crescimento populacional, como o percorrer do tempo, crises foram geradas, e conflitos por terra, que estavam em escassez, levaram à divisão desigual da propriedade, criando classes. Entre elas temos os eupatritas, que eram os aristocratas, os georgóis, agricultores pobres, e os tetas, que eram os marginalizados. A pressão social forçou a fusão dos gêneros em fratrias, depois em tribos, e até surgirem as polis, que eram as cidades independentes, como Atenas e Esparta. Agora damos início a falar sobre o período arcaico, onde, nesse período, as polis, cidades-estados independentes, consolidaram-se cada uma seguindo rumos distintos. Esparta adotou um regime militarista, onde os cidadãos dedicavam-se à guerra, sustentados por ilotas, que eram escravos. Já em Atenas, era voltado para o comércio marítimo, que enfrentou conflitos entre os aristocratas e plebeus, resolvidos parcialmente por reformas, como Solon, que aboliu a escravidão por dívidas e criou classes baseadas em riqueza, não por nascimento, e, paralelamente, tínhamos a segunda diáspora, que levou os gregos a fundar colônias do Mediterrâneo ao Mar Negro. Como exemplo, temos as colônias de Nápoles e Bizâncio, que, graças a isso, difundiram a sua cultura e ampliaram rotas comerciais. A falta de terra e a competição entre polis estimularam invasões. Em Atenas, as reformas de Clístenes, em mais ou menos 508 a.C., onde introduziram a democracia direta, onde os cidadãos votavam em ágora. Em Esparta, as leis de Licurgo impuseram igualdade austera entre os guerreiros. Culturalmente, os gregos adaptaram o alfabeto fenício, criando uma escrita acessível e desenvolveram arte arcaica, como esculturas de figuras idealizadas e cerâmicas narrativas. Esse período preparou o terreno para o auge clássico, entre os séculos 5 e 4 a.C. A rivalidade entre Atenas e Esparta, porém, persistiria culminando na Guerra do Peloponeso, mas foi no arcaico que a Grécia difundiu suas instituições políticas, sua expansão colonial e sua identidade cultural, elementos que, apesar da fragmentação, uniram os gregos através da língua, da religião compartilhada e dos Jogos Olímpicos. Uma lição que pode ser aprendida após isso, do período clássico. Bom, eu vou falar sobre Atenas. Ela está localizada na Península Ática, no sul da Grécia. É uma importante cidade-estado, polis da Grécia Antiga e o centro político, cultural e intelectual do mundo grego. Aí está a imagem do teatro de Dionísio. Agora a organização política. Ela evoluiu de uma monarquia para uma aristocracia, depois para a democracia. A democracia ateniense, criada por Clístenes no fim do século VI a.C.,
com a participação política direta dos cidadãos, que eram os homens livres e maiores de 18 anos e nascidos em Atenas. As instituições importantes eram a Eclésia, a Assembleia, Bule, que era o Conselho, e o astrosismo, que é o exílio político. A sociedade é dividida em cidadãos, metecos, estrangeiros residentes e escravos. Cidadãos tinham direitos políticos, já as mulheres eram sem direitos políticos, dedicadas ao lar. A economia era baseada na agricultura, comércio marítimo e artesanato. A moeda própria era o dracma. O porto importante era o pirréu. Cultura e educação. A valorização da razão, beleza, arte e conhecimento. Grandes filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. O teatro era em tragédias e comédias. A educação voltada para a formação física, intelectual e moral dos cidadãos. A religião era politeísta, os cultos aos deuses do Olimpo, como Atena, Zeus e Apolo. As festas religiosas, que eram panateneias e dionisíacas. E as guerras, que participou das guerras de Medicas contra os persas e da guerra Peloponeso, que era contra Esparta. A derrota na guerra de Peloponeso marcou o início do declínio do hegemonia ateniense, e aí está a imagem da guerra. Bom, dando continuidade à apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre a cidade de Esparta. A cidade de Esparta ela vai se constituir, junto com a cidade de Atenas, como uma das cidades mais importantes e marcantes do mundo grego. É válido ressaltar que Esparta e Atenas, apesar disso que eu falei, elas vão se diferenciar um pouquinho. Muitos costumam dizer que a cidade de Esparta era a cidade militar. Era a cidade focada no militarismo, enquanto a cidade de Atenas era focada muito no saber, na sabedoria. Ok? A cidade de Esparta, ela fica localizada ali na península do Peloponeso. E a sua formação vai se diferenciar um pouquinho das cidades que vinham se formando ali na Grécia. Como assim? Se muitas cidades gregas se formaram a partir do aglomerado de pessoas, a cidade de Esparta não vai seguir muito esses ritos comuns ali. Como assim? A cidade de Esparta ela vai se formar a partir da invasão dos povos dórios, que vão ali, por assim dizer, fazer grandes transformações àquela cidade que acabaram de se formar. Só que quando os povos dórios chegam à região que vai formar a cidade de Esparta, ele vai ter uma grande disponibilidade de terras, né? Onde você vai ter ali uma agricultura como economia, seja uma agricultura voltada para a subsistência, para o comércio, né? Porque você tem um grande território onde você pode fazer várias coisas, principalmente a agricultura que vai lhe render um dinheiro bom. Só que essa disponibilidade de terras vai suprir essas necessidades básicas, porém vai trazer um grande entrave, uma grande barreira aí. Quem vai trabalhar para os povos dórios? Essa é a pergunta que se faz. Quando os povos dórios chegam à região da cidade de Esparta, ali para fundar a cidade, já tinha gente lá. Quem era quem? Os povos messênicos. Os povos messênicos eram o antigo povo que habitava aquela região e que vão ser submetidos a um trabalho compulsório, entre aspas, uma escravidão, que era para suprir essa carência da mão de obra. Pere, se você tem um pessoal que vai trabalhar para você de forma compulsória, você está me dizendo que você está formando uma sociedade com divisão. Mas como os povos dórios, como o povo dórios, poderia submeter, colocar em prática essa divisão da sociedade. Aí que entra o militarismo. Ele vai utilizar da força e vida militar para impor essa divisão de classes sociais, onde você vai ter ali a manutenção da ordem interna, criando uma sociedade rígida, uma sociedade aristocrata, fechada e garantida por uma organização militar, da qual somente os aristocratas descendentes, observe, descendentes de dórios participavam. Ou seja, você tinha classes sociais que vão ter funções definidas ali. Muito se assemelha com a sociedade brasileira, quando aqui os portugueses chegaram, pegaram os indígenas e submeteram à escravidão. Observe, uma divisão de sociedade bem definida e bem rígida, por assim dizer. Onde você tinha ali os esparciatas, que era a aristocracia e descendentes diretos dos dórios, o periecos, que eram o pessoal do comércio e artesanato, e os ilotas, que eram aquele pessoal servos do Estado, descendentes dos messênicos, né? Que é muito interessante destacar que os ilotas eram a maioria da população. Estavam servindo como propriedade do Estado, tendo como função única cultivar a terra
para o sustento dos esparciatas. Ou seja, era uma grande hipocrisia, porque os dórios se constituíam como a minoria e os messênicos como a maioria da população. Em relação à sua política, em relação ao seu desenvolvimento político, a cidade de Esparta ela vai ser muito bem definida também no quesito sociedade política. Como assim? A cidade de Esparta ela não tinha uma monarquia, para assim dizer, um único rei, não. Ela tinha uma diarquia. Como assim? Você tinha 2 reis, e esses 2 reis tinham funções militares e funções religiosas. Os 2 governavam a cidade de Esparta, cada um com suas funções bem definidas. Dentro da diarquia, a gente vai ter a Assembleia. A Assembleia era a participação dos cidadãos espartiatas, que era realizada ali na Apela, né, a Assembleia dos Cidadãos, que tinha função apenas consultivas. Eles não tinham funções de vetar, não. Quando o pessoal queria fazer alguma coisa ali, ele consultava a Assembleia, né, a Apela, que era a Assembleia dos Cidadãos, e perguntava, aí, tá ok, tá tudo bom? Se ele discordava, aí era problema deles. Mas como era essa consulta? Eles deveriam aplaudir, se concordavam, ou não. Se concordavam, batiam palmas, senão ficavam quietos. Acima no topo da estrutura política estava o Conselho de Anciões, que estava ali bem no topo mesmo, era quem mandava realmente em Esparta, por assim dizer. Eram eles que iriam elaborar as leis de Esparta. Era esse Conselho de Anciões de anciãos, que poderia ser chamado também de Gerúsia, né, que detinha o poder e era responsável por elaborar leis. E o poder executivo, né, o poder executivo se constituía ali pelos eforos, né, que era responsável pelo poder executivo. Em relação à educação de Esparta, era uma educação bem definida também, para homens e para as mulheres. Os meninos, como a cidade de Esparta era focada no militarismo, os meninos, desde pequeno, eram separados das famílias para se prepararem para as guerras que poderiam acontecer. E as meninas, como de praxe e é comum na sociedade machista, iriam ficar ali com tarefas domésticas. Só que também tem um problema aí, tem um ponto a ser destacado. Além das meninas constituírem tarefas domésticas, elas também viviam na carreira militar. Elas só não participavam das guerras como os meninos, que os meninos iam sim diretamente para o campo de batalha. Ok? Bom, falando um pouquinho sobre períodos, eu quero destacar aqui o período clássico. Quando a gente fala do período clássico, a gente está falando de um período que vai do século V a.C. ao século IV a.C. É o momento que Atenas vai viver seu auge e seu ápice, principalmente no governo de Péricles. É o período que você vai ter ali um desenvolvimento, seja na produção intelectual, cultural, na criação de escolas, teatros, instituições. E é um período que Atenas vai fazer uma grande reforma no sistema democrático, onde ela vai agora fazer pagamentos para o pessoal que trabalha para o governo de Atenas. Um exemplo, se você é escrivão e trabalha para o governo de Atenas, agora você vai começar a receber um salário por estar exercendo aquela função. Mas de onde vem tudo isso, JP? Esse auge, esse ápice de Atenas vem da relação dela com o comércio, que é uma relação muito forte que vai impactar, trazer transformações para a sua estrutura, forma, né, organização, e que vai trazer 2 pontos que precisam ser destacados, que não pode ser deixado de lado, que é a estabilidade política e social, né? Vale ressaltar que Atenas ela é o berço da democracia, ela que começa a conceber democracias que vai influenciar futuramente outros países a adotar esse sistema político, né? Onde você vai ter a participação dos cidadãos. E o outro ponto é a expansão econômica, que Atenas estava muito focada, onde o objetivo dela era controlar o mercado externo. Só que ao mesmo tempo que Atenas estava se desenvolvendo, outro grande império também estava se desenvolvendo em relação de comércio, território, expandindo suas estruturas, que é o Império Persa. Ok? Só que essa expansão aí do Império Persa vai entrar em conflito com o Império Ateniense. São 2 leões expandindo, seja economia, território, que vão entrar em conflito. Ou seja, apesar do período clássico trazer para Atenas um período de ouro, a Era do Ouro, Atenas também vai sofrer conflitos, entre eles as guerras médicas. As guerras médicas se dão a partir do momento que os persas e os atenienses entram em conflito pela disputa do comércio marítimo do mar Egeu. Os persas vão se complicar um pouquinho na batalha naval, que vai ter com Atenas, porque Atenas vai cortar o suprimento do exército e os persas não vão ter outra linha de raciocínio e vão ter que declarar uma trégua. Só que é uma trégua de 10 anos. Entre esse período de 10 anos, Atenas não vai ser burra e vai começar a formar alianças. Por que Atenas vai começar a formar aliança? Atenas tinha poder populacional, econômico e militar. E para não se lascar, ela começa a fazer alianças focadas nas guerras. E começa a trazer outras cidades gregas para se juntar e combater futuramente, por assim dizer, os persas. Né? Entre essas alianças está a Confederação de Delos, ou Liga de Delos, que vai ter como líder Atenas, que vai haver uma colaboração mútua entre soldados, embarcação, dinheiro. Só que Atenas, como liderança, vai se comportar mais como uma ditadora, porque ela vai começar a interferir na política interna,
vai trazer o tesouro da liga, a contribuição da liga para seu território, e vai dizer assim, ó, aqueles países que não estão gostando da minha liderança e quiserem sair, vão ter que ficar do mesmo jeito, não vão poder sair. Então muitas cidades vão começar a não gostar da Liga de Delos e vão querer se rebelar. Ok? Só que ao mesmo tempo que Atenas está bancando a ditadora, as cidades que estavam insatisfeitas com a liga começaram -se a chegar de Esparta e dizer: Esparta, está na hora de você fundar uma liga, porque eu não estou mais gostando de Atenas. Então muitas cidades começaram a sair da Liga de Delos, sofrer sanções da cidade de Atenas, né, porque você está saindo, e começar a se juntar com Esparta, que vai fundar a Liga do Peloponeso. Só que teve um problema nessa liga. Uma cidade, a cidade chamada de Corinto, vai sair da Liga de Peloponeso, vai se rebelar e se juntar a Atenas. A Atenas já não estava gostando e vai começar a ajudar a cidade de Corinto. Os espartianos começaram a ver com desconfiança e ameaça o desenvolvimento econômico, o aumento da influência política de Atenas, e vão travar uma guerra contra Atenas, que vai ser a guerra do Peloponeso, onde Atenas e Esparta vão disputar ali o mar Jônio. Só que teve um problema. A guerra do Peloponeso teve vitória Esparta. E Atenas vai se complicar um pouquinho que vai ser derrotada. Só que um problema também. Esparta vai se achar a cidade toda, boa zona, e vai bancar a boa zona e querer dominar todo mundo e ser uma ditadura como foi a Atenas. Só que tinha uma cidadezinha quietinha lá para o interior, a cidade de Macedônia, que vai dizer assim, ó, eu não estou gostando nada disso aí, eu vou ter que intervir. Então, se tem ali a Macedônia agora querendo também mostrar seu poder, seu poderio, e vai travar também uma guerra contra Esparta. Esparta, que já estava fraca, vai perder para a Macedônia, e a Macedônia vai conquistar a região da Grécia como um todo, fundando assim a Liga do Corinto, dominando toda a Grécia. Essa imagem que está ao lado aí é uma imagem que traz ilustração do que foi o apogeu que Atenas viveu naquele período. Ok? Agora, falando sobre o período helenístico, o período helenístico, que data entre os séculos 3 e 1 a.C., marcou a fusão entre a cultura grega e as tradições orientais, resultado das conquistas de Alexandre Magno, filho de Filipe II da Macedônia. Alexandre recebeu educação refinada com Aristóteles e herdou um exército disciplinado, que, após consolidar o domínio sobre a Grécia, reprimindo revoltas com violência, liderou a Liga de Corinto, em uma campanha épica contra o Império Persa em 334 a.C. Suas vitórias de Gaugamela à Índia criaram um império que se estendia do Egito ao Rio Indo, o maior até então. Alexandre promoveu a integração cultural através de casamentos gregos e persas, fundou cidades como Alexandria, no Egito, e difundiu o helenismo. Sua morte precoce em 323 a.C. levou ao colapso do império, dividido entre seus generais, os diáconos, em reinos helenísticos: Ptolomeus, no Egito, Seleucidas, na Ásia, e Antigonidas, na Macedônia. Esses reinos, enfraquecidos por guerras internas, foram gradualmente conquistados por Roma entre 197 e 31 a.C., o que encerrou a Era. Bom, é impossível falar do período helenístico sem falar sobre a cultura grega. Cultura essa que deixou um legado imortal no mundo, porque a sua busca pelo equilíbrio e harmonia influenciou a arte ocidental. Esculturas como o Discóbolo e templos como o Partenon sintetizaram a perfeição geométrica. A filosofia, com Sócrates, Platão e Aristóteles, estabeleceu base para o pensamento racional. Sócrates questionava certezas, com sua querida frase, só sei que nada sei. Platão idealizava formas puras além da realidade, e Aristóteles sistematizou a lógica e a ética. Na medicina, Hipócrates criou o juramento que ancora a prática médica. Na matemática, Euclides e Arquimedes revolucionaram a ciência. Agora, fugindo um pouco de qual foi o legado deixado pela cultura grega, temos o teatro grego, que foi que ele nasceu decorrer dos nascidos cultos a Dionísio, o deus da uva e do vinho, no qual esse teatro tornou-se um fenômeno social. Em anfiteatros ao ar livre, tragédias de Esquilo e Socófanes exploravam dilemas humanos, enquanto comédias de Aristófanes satirizavam a política. As máscaras usadas pelos autores simbolizavam emoções universais, e o coro narrava histórias que uniam o mito e a reflexão moral. Você percebe que esses dois tipos de teatro grego, qual foi explicado, tem a comédia e tem a sátira. Qual é a diferença? Além da comédia ter nascido 50 anos depois da sátira, a sátira ela visava uma paixão que terminava em tragédia. Basicamente, eles usavam deuses, semideuses e heróis mitológicos para narrar uma história
em que o seu final não poderia ser feliz, retratando muitas angústias do mundo grego. Já a comédia visava principalmente mostrar e ironizar a política grega, usando como personagem pessoas comuns. Já a religião grega era tanto politeísta como antropomórfica. Via deuses como Zeus e Atena como seres com virtudes e falhas humanas. Heróis como Heráclides e Perseu personificavam ideias de coragem. Os mitos, transmitidos oralmente, explicavam o mundo e orientavam valores. Rituais como os Jogos Olímpicos e o Oráculo de Delfos uniam as polis, mesmo em meio à rivalidade. E, com o helenismo, essa cultura fundiu-se ao Oriente, em Alexandria. A biblioteca reuniu conhecimento universal em Pergamo. Esculturas, como o galo moribundo, exaltava o drama realista, abandonando a serenidade clássica. A arte helenística privilegiava o monumental. Um exemplo é o Colosso de Rhodes, e também representava o emocional, refletindo a diversidade do império. Já politicamente, porém, o despotismo oriental substituiu a democracia grega. Reis helenísticos governavam como monarcas absolutos, apoiados por exércitos profissionais e burocratas. Assim, o helenismo foi um paradoxo. Enquanto a cultura grega se espalhava, as polis perdiam autonomia. Roma, ao conquistar os reinos helenísticos, absorveu seu legado, transmitindo à Europa medieval e ao Renascimento. A filosofia grega, o teatro, a arte e a ciência tornaram-se pilares da sociedade ocidental, prova de que mesmo impérios efêmeros podem deixar marcas eternas. E se eu te dissesse que existiu uma cidade onde os homens eram treinados desde a infância para nunca sentir medo? Essa era Esparta, a cidade-estado mais militarizada da Grécia Antiga. Tudo começou por volta do século IX a.C., quando Esparta surgiu no sul da Grécia, na região da Lacônia. Seu governo era único. 2 reis governavam simultaneamente, mas o verdadeiro poder estava nas mãos de um conselho de anciãos e da rígida sociedade militar. Diferente de Atenas, que se dedicava à arte e à filosofia, os espartanos viviam para a guerra. A força da cidade não estava nos muros. Os próprios espartanos eram os muros de Esparta. Aos 7 anos, todo menino espartano era retirado de casa e entregue ao Estado para iniciar o agogê, um treinamento militar brutal. Sobrevivência extrema. Eles aprendiam a suportar frio, fome e dor sem reclamar. Combate feroz. Lutavam entre si para desenvolver resistência e habilidades. Roubo e esperteza. Eram incentivados a roubar comida, mas, se fossem pegos, eram punidos não pelo roubo, mas por terem falhado. Quando completavam 20 anos, se tornavam soldados de elite. Só podiam se casar após os 30, mas mesmo assim, passavam a maior parte da vida nos quartéis. Os espartanos dominaram uma tática de combate única, a falange, uma formação onde os guerreiros lutavam lado a lado, protegendo-se com escudos e avançando como uma muralha viva. Com essa estratégia, Esparta venceu inúmeras batalhas, tornando-se a potência militar da Grécia. Em 480 a.C., Esparta enfrentou seu maior desafio, a invasão do Império Persa. O rei Leônidas e 300 espartanos foram enviados para um desfiladeiro estreito em Termópilas, onde enfrentaram um exército persa com mais de 100.000 soldados. Mesmo em menor número, os espartanos resistiram por dias, matando milhares de inimigos. Mas foram traídos por um grego chamado Efialtes, que revelou um caminho secreto. Cercados